Já tem 30 pessoas, bastante gente. Vai ser bem legal esse curso. Acho que 2h05, acho que a gente já pode começar, e aí quem for chegando vai pegando, né, o nosso curso. Mas só para começar, a gente queria falar assim, quem que a gente é, né? Quem está por trás desse curso hoje. É a equipe de comunidades datados. Então, estamos aqui eu, Joyce, o Lucas, se quiserem dar um tchauzinho aí. Oi, pessoal. A Rosa, Oi, oi. Na Bahia Oi, e o Guto. Oi, gente. Eu acho que a Aliene do Atados também está aqui, não sei se ela entrou. eu acho que ainda não, Joy. Joy, só reforçar para essa galera que entrou agora, se quiser passar de novo o tutorialzinho de mudar o nome, porque tem algumas pessoas que ainda estão só com o nome, sem o nome da organização, e é importante Boa. mudar para a gente batendo a lista de presença também, né? Show. Então, gente, a gente vai pedir para vocês renomearem, então, se vocês não souberem, é bem facilzinho. Você pode vir aqui em cima do seu videozinho, né, de onde você está aparecendo, e aí tem do lado uns 3 pontinhos, assim, e aí quando você clicar, vai aparecer renomear, você clica no renomear, e aí você consegue colocar seu nome. Outro passo é, se você não estiver achando isso daqui, você vai em participantes, e aí você vai procurar seu nome, e aí se você clicar no seu nome, você consegue mudar. E aí é legal que você coloque o seu nome e a instituição, porque aí a gente consegue ver a lista de presença, e aí vocês também já podem ver nome de alguém, de outras instituições que vocês conhecem, a gente já começa a nossa conexão aí já nesse nomezinho. Beleza? Então, essa é a equipe que está aqui. A gente também conta com a Lu, que ela não está aqui hoje, e a Mafrota, que foi quem começou esse curso ano passado, né? Quem deu esse curso ano passado, esse ano vai ser a gente. E aí, a gente queria primeiro falar um pouco da importância do curso. Primeiro, dizer que a gente está bem feliz, né, de estar dando esse curso, é a segunda edição dele em formato online, então é bem legal trazer isso. E a importância dele, né, por que a gente está fazendo isso? É para compartilhar esse conhecimento que a gente já tem, né, já adquiriu ao longo desse tempo, sobre gestão de voluntários e fazer com que ele se espalhe. Então, a gente tem hoje organizações de vários lugares do Brasil, né? Então, a gente quer muito que esse passo, né, esse curso, ele atue no fortalecimento de rede, que é algo muito importante para a gente, e é uma oportunidade de você também compartilhar esse conteúdo com a sua equipe, fortalecer a sua rede a partir desse curso que você está fazendo aqui hoje. Então, é bem importante para a gente também o curso. E para começar, assim, quebrar o gelo um pouquinho, a gente queria ouvir vocês, né, rapidinho, assim, o que vocês estão esperando aqui do curso hoje. Então, se 2 pessoas, uma quiser falar aqui agora, o que está esperando, assim, do curso, a gente queria saber. Bom, eu vou começar então. Fabrício, sou de Goiânia, tá? Empreendedorismo voluntário. Nós somos uma ONG que trabalha com plano de carreira, né, para alunos que estão finalizando o ensino médio. E também atendemos aí adultos até os 25 a 27 anos, né, que ainda não decidiram o que quer de profissão. E a gente também trabalha com empreendedorismo, cursos profissionalizantes, parceiros, né? E assim, o que eu espero do curso é poder aprender um pouco mais, né? Em, em gerir os nossos voluntários, né? Como engajá-los, né? Com as atividades, né? E aprender também com os outros, né? Acho que quando a gente trabalha com social, a gente sempre está aprendendo com todo mundo, então a gente vai trocando ideias e vai evoluindo, né? Então, assim, cada vez mais que a gente fizer curso, cada vez mais que a gente difundir essa gestão legal que vocês fazem, então acho que é de grande valia para todo mundo.
Obrigada, Fabrício. Acho que é bem isso mesmo que a gente está esperando aqui, né? O Fernando levantou a mão, quer falar também. Olá, sou o Fernando, aqui do Guarujá, São Paulo, da Link. A gente já participou da capacitação, então a gente tem uma gratidão imensa pelo Atados e a nossa expectativa é justamente o volume de voluntários que a gente tem. Então, a gente acabou de completar 1.000 inscrições desde agosto de 2020. Então, a gente tem a grande expectativa justamente de continuar aprimorando e faz parte até do nosso objetivo estratégico desse ano, melhorar a gestão do voluntariado, principalmente análise de impacto. Essa é a expectativa nossa. Você se ouviu? Sim, muito obrigada, Fernando, por compartilhar. Muito legal. E que legal saber, né, que vocês estão com esse volume grande aí. Acho que vai ser bem legal compartilhar depois um pouco, né, da sua experiência nas salas aí, para a gente ir se conhecendo e trazer mais um pouco do que a gente já está fazendo, né, cada um na sua área. Acho que essa parte era bem rapidinha, só para a gente ter um pouquinho, escutar vocês. E aí eu vou correr mais, porque a gente tem muita coisa para ver hoje. Para a gente falar um pouquinho da agenda do curso geral, esse curso ele tem 5 aulas e uma aula extra, que é uma coisa que a gente está trazendo para vocês. A gente vai passar pela metodologia dos 5 Cs do Atados, então a gente começa com essa parte do criar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a força do voluntariado, mostrar um pouquinho do Atados, e a gente vai ter, nessas 4 primeiras aulas, um convidado de uma organização, e hoje a Ana Paula, da Anjos da Tia Estelinha, vai falar um pouquinho sobre uma mentoria que eles tiveram e fizeram, né, o programa de voluntariado deles, estruturaram, e aí ela vai trazer um pouquinho disso para inspirar vocês. E uma coisa legal é que nessa edição do curso a gente quer fazer um trabalho final, assim, a gente quer que vocês coloquem, sintetizem, assim, resumam tudo o que vocês aprenderam de uma forma mais prática, e aí a gente vai falar um pouco mais como que isso vai acontecer, e a ideia é que ao final, né, na aula 5, vocês apresentem um trabalho, e aí a gente tem uma aula extra para mostrar para vocês como que vocês podem fazer essa apresentação. Então, ao longo das 5 aulas, vocês vão aprender, começando no criar, então fazer o diagnóstico, planejar como que a gente vai criar essas vagas, né? Entender quais são as demandas de voluntariado na nossa organização. Depois a gente vai para o captar, então como que a gente vai captar esses voluntários, né? Como que a gente cria essas vagas e tudo mais. E aí a Nora do Resiste Enem vai trazer um pouquinho da experiência deles. Depois a gente, na aula 3, vai falar um pouco sobre como capacitar esse voluntário, né? O voluntário chegou agora, eu captei ele, mas e aí, o que eu vou falar para ele, né? Como que eu vou capacitar, passar o trabalho que ele vai fazer? E aí a Sabine, da SAS Brasil, vai falar um pouquinho da experiência dela, vocês vão conseguir tirar dúvidas, fazer perguntas. Depois a gente vem para a aula 4, que é sobre coordenar esses voluntários, e aí o Wade, da Letra de Luz, vai compartilhar a experiência deles, né, da Letra de Luz. A gente vai ter essa aula extra de como fazer o pitch com a equipe do Atados, e a última aula, que é sobre o celebrar, né, que é um passo bem importante, depois que a gente fez todos os outros passos, e a apresentação desse trabalho. Então, a gente vai falar mais sobre tudo isso, mas só para vocês terem um panorama geral. E aí, cada aula complementa uma outra, então é muito importante que vocês participem de todas as aulas, né? No final de cada aula também vai ter um exercício, então o curso, né, ele está todo amarradinho, está todo completo para vocês. E aí hoje, a nossa agenda de hoje, né, a gente vai falar resumidamente sobre o que é o Atados, porque a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem, mas tem algumas pessoas que ainda não conhecem, então a gente vai trazer um pouquinho do que é o Atados para vocês, falar sobre o poder do voluntariado, né, já que a gente está falando de gestão do voluntariado, então por que isso é tão importante, né? O que o voluntariado traz, o que o voluntário ganha também, quais são os perfis desses voluntários, algumas dicas para atuar com eles, e aí a gente começa no criar, e a gente finaliza o criar também hoje, que é essa parte de diagnóstico, mapear as demandas, planejamento e processos. E aí no final da aula vai ter um exercício para vocês fazerem em casa.
E aí agora eu vou, né, trazer um pouquinho do Atados. O Atados, ele surgiu em 2012, muito dessa demanda que a gente via, né, das pessoas que queriam fazer um voluntariado, mas não sabiam onde, não sabiam como achar uma vaga, né, achar uma organização que fizesse sentido para elas. E do outro lado também as organizações que tinham necessidade, né, tinham a demanda de ter voluntários, mas às vezes não tinham a visibilidade, ou não tinham como divulgar essas vagas. Então, o Atados veio como uma plataforma, né, que vai conectar uma pessoa que está buscando um trabalho a uma ONG que está buscando essa pessoa. E aí a gente tem o nosso site hoje, que essa é a carinha dele, né? O Atados vai fazer 10 anos esse ano, então é bastante coisa que a gente tem já para celebrar. E aí, quando a pessoa ela entra no site, né, um voluntário que está buscando, ele vai poder achar vagas, organizações, ele vai também buscar pelas causas de interesse dele e até por uma habilidade. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com design ou comunicação, ela pode tentar buscar algo que seja na área dela, né? Então, aplicar uma habilidade que ela já tem numa vaga. E aí isso aumenta, né? A gente acredita que isso aumenta a identificação da pessoa com aquela vaga, aquela organização. Então, essa é a carinha do nosso site hoje. E aí, um pouquinho do nosso impacto, né? Dos nossos números. Hoje, o site ele tem mais de 200 mil voluntários, né? Pessoas cadastradas como voluntários. A gente já publicou mais de 11 mil vagas, então é bastante coisa, né, para a gente, bastante vaga publicada aí, bastante oportunidade de conexão. Temos mais de 3.500 organizações hoje na nossa plataforma, é uma rede bem grande que a gente quer expandir cada vez mais, né? A gente tem sede em São Paulo e no Rio, que é onde a gente tem maior atuação, mas o Atados, ele é uma organização com atuação nacional, e a gente quer expandir isso cada vez mais, então a gente já está em 25 estados e no Distrito Federal, então a gente tem o objetivo de alcançar todo o Brasil, né? E uma coisa bem legal é que a cada 10 oportunidades que existem no site, a gente tem 9 que são preenchidas, então é um número de conversão bem alto para quem está entrando agora no Atados, de ver o quanto as vagas, né, que vocês publicam lá, elas realmente são preenchidas. E aí, os nossos 3 pilares, que é o de despertar para a atuação social. Então, quando a gente faz algum evento, como o DBA, por exemplo, uma das nossas preocupações é essa, né, de sensibilizar as pessoas nas nossas campanhas de comunicação. Então, despertar as pessoas para que elas realmente tenham uma participação cidadã ativa. E aí, depois que elas estão despertas, né, que elas despertam para o voluntariado, a gente conecta essas oportunidades. Então, através da nossa plataforma, a gente consegue conectar pessoas a projetos de impacto social e desenvolver. Então, quando ela vai lá, por exemplo, quando ela participa de um DBA, quando ela participa de um mutirão, né, ela tem esse papel, né, de desenvolver um projeto de impacto social, de participar desse projeto, e a gente também tem essa parte de desenvolver projetos de impacto social. Então, é assim que a gente trabalha. E outra coisa bem importante para a gente, né, além da plataforma, além do site, a conexão que a gente faz, a gente tem muita preocupação em fazer o fortalecimento de rede, porque se a gente quer ter o objetivo, né, de trazer o voluntariado, levar o voluntariado para todo o Brasil, a gente entende que as organizações elas precisam estar fortalecidas, elas precisam de conhecimento, de conteúdos, de várias coisas que são importantes para que elas se desenvolvam, para que elas estejam fortalecidas mesmo. Então, a gente faz alguns encontros de rede, cursos como esse que está acontecendo agora, né, capacitações e oficinas. Então, a gente tem encontros para apresentar o Atados, para falar sobre questões, né, do voluntariado, demandas que vocês trazem para a gente, tanto de voluntários quanto de organizações. A gente tem projetos autorais aqui datados de impacto social, né? O DBA, que é o Dia das Boas Ações, é um exemplo bem forte dele. Quem já participou sabe, a gente pode até depois falar um pouquinho mais sobre isso. As campanhas de Dia Nacional do Voluntariado, que são bem importantes para a gente, e os projetos empresariais, que são onde a gente tem a nossa sustentabilidade financeira. E aí agora, a gente já falou um pouquinho, né, sobre o Atados, a gente queria começar sabendo de vocês qual que é
que vocês acham que é o poder do voluntariado. E aí, para isso, a gente vai se dividir em salas. Então, vocês podem começar, vai ter 10 minutinhos, então vocês vão poder conversar, falar um pouquinho qual é o seu nome, a sua organização e qual que você acha que é o poder do voluntariado. E aí, para vocês registrarem isso, a gente fez um Mentimeter, eu não sei se todo mundo conhece, mas é esse site aqui, então acho que o Lucas vai mandar aí o link, então vocês entram nesse link e aí vocês conseguem preencher aqui, então qual é o poder do voluntariado? Vou colocar aqui conexão, por exemplo. E aí vocês conseguem enviar e podem enviar mais de uma resposta, pode ser uma palavra, pode ser uma frase. Então dentro das salas a gente vai fazer isso, conversando, né, com as outras pessoas e tendo essa conexão. E aí depois de 10 minutos a gente volta. Lucas, ele vai dividir as salas. Tá tudo ok, Lucas? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal, vou colocar vocês em sala, e aí vai aparecer um aviso na tela de vocês, vocês vão só dar o ok, e aí vocês vão para salas menores, e daqui a 10 minutos a gente volta para essa sala principal. Se alguém tiver com alguma dificuldade, tem um botão na sala que é escrito chamar administrador, que aí vocês conseguem me avisar, tá? Se tiver com algum problema. Abrindo as salas agora. Bom. O pessoal tá voltando ainda, né? Oi, gente, quem já voltou? Como que foi nas salas? Hein? Deu tudo certo? Não, Foi ótimo, passou rápido. Rapidinho, né? Foi só para a gente dar uma aquecida, conversar um pouquinho. A gente vai ter mais uma divisão e a gente mais para frente no curso, mas agora a gente vai voltar e falar mais um pouquinho. Todo mundo voltou, Lucas? Todo mundo voltou. Beleza. Então, já que vocês já falaram um pouquinho, né, sobre o poder do voluntariado, agora a gente vai trazer datados, né, por que a gente acredita no voluntariado. Então, a gente acredita muito nesse poder de transformação coletiva, né, que o voluntariado, ele traz, assim. A gente acredita no trabalho das pessoas que estão ali fazendo uma participação cidadã, que está transformando a realidade dos seus territórios, das suas comunidades, né? Que essas pessoas que atuam pelas causas que elas acreditam. E a gente trouxe até aqui um relato, né, de uma pessoa que tem lá no site, né, que poder participar de uma comunidade para ela, né, que se preocupa com as mesmas coisas que ela, e que juntos eles podem buscar o mesmo objetivo. Então, isso é importante para as pessoas, e é nisso que a gente acredita, né? Fazer essa conexão é muito para isso, é para que as pessoas possam atuar nas causas que elas acreditam, nas vagas que elas se identificam, e assim elas possam transformar um pouco da realidade, transformar a si mesmas. Então, o poder do voluntariado para a gente é muito em relação à transformação coletiva e participação cidadã. Ô, Joyce, se você me permite só dar uma contribuição, eu queria falar um pouquinho dessa questão do atados para mim. Eu sou voluntária, quem me conhece já um pouco, sou voluntária há bastante tempo. E confesso para você que esse tempo pós-pandemia tem sido muito, muito cruel. E esse poder da transformação é realmente algo que eu sempre acreditei na minha vida. E eu sempre fui voluntária em diversas causas.
E muitas vezes eu fui chamada de louca, de idiota, por trabalhar de graça. Porque o voluntariado, para as pessoas que não estão dentro do voluntariado, acham que é basicamente isso, você oferecer seu trabalho de graça. E eu acho que eu estava sendo tão minada nesse pós-pandemia, que eu confesso que eu estava desistindo. Eu estava largando de mão, porque aquela história, né? Eu acho que todo mundo dizendo que eu sou louca, eu acho que eu realmente sou louca. O que eu estou fazendo? Eu não vou mudar nada, né? Que nem aquele passarinho realmente que tenta apagar o fogo e não consegue sozinho. Fazer a minha parte sozinha estava muito difícil. E quando eu conheci Atados, eu acho que foi numa oficina do Ruby Digital, o ano passado, não me lembro que época, realmente foi a transformação para mim, porque eu descobri que eu não estou sozinha, que eu posso ser voluntária e eu tenho toda uma plataforma, todo um apoio. Eu tenho a Joy para me ajudar, eu tenho a Nina, eu tenho o Guto, até hoje, Guto, saudade de vocês. Eu tenho todo mundo para me dar um apoio. Então, para mim, esse poder da transformação ficou mais próximo, sabe? Às Mais vezes eu sinto que evidente, até né? isso eu posso até tocar, eu não estou mais sozinha. Então, a Atados, para mim, me possibilitou essa possibilidade. Eu acho que o Jobs tem uma frase que eu acho linda, né? Que aqueles que acreditam, aqueles que são loucos o suficiente para acreditar que podem mudar o mundo são os que de fato mudam. E eu estou tão feliz de estar no meio de tanta gente louca como eu. Nossa, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Que Era legal, isso. Magali. Obrigada pelo seu relato. Eu acho que isso é muito importante para a gente de ouvir e posso trazer também minha experiência, né, no voluntariado. A Cris, que está aqui, do Manas na Rua, participa também do coletivo que eu atuo. E o coletivo, ele começou, assim, de um grupo de mulheres, né, que viam o aumento da população em situação de rua no bairro, que às vezes nem era o bairro que elas moravam, e elas decidiram que queriam fazer alguma coisa. Então, isso é muito interessante, né? De você ter uma observação sobre a sua comunidade, sobre o lugar onde você vive, e aí você partir do princípio de que eu quero fazer algo. E no início, elas faziam, cada pessoa levava uma contribuição, e aí elas faziam o café da manhã, né? E entregavam lá nesse bairro. E hoje, a gente conseguiu se estruturar, então é um projeto feito apenas por mulheres e apenas por doações, né, de outras pessoas que acreditam também no projeto. E a gente está há um ano trabalhando todos os sábados, faça chuva, faça sol. Natal, que é onde a gente está atuando, tá tipo um mês assim, fazendo sol na semana e chuva no sábado, bem na hora que a gente vai distribuir na ação. Mas, mesmo assim, a gente hoje tem umas 30 mulheres atuando para isso e com muita força de vontade. E, além disso, a gente está montando meio que uma rede de apoio, né? Pessoas que estão ali sempre conversando, se apoiando. A gente oferece comida sem exploração animal, então acaba que a gente também vai trazendo receitas falando sobre a alimentação vegetal, né? Então, isso é muito legal. A gente, a partir da nossa vivência, da nossa observação, da nossa vontade de transformar, a gente também vai se conectando e vai tendo outras experiências. Então, acho que a gente tem vários relatos bons para falar sobre isso. E aí, a gente queria trazer também um pouquinho do que o voluntário ele traz para a organização. Então, já que o voluntariado é tão poderoso, o que esse voluntário primeiro ele vai trazer? Ele vai trazer uma nova perspectiva, muitas vezes, né? Às vezes a organização, como a Magali está falando, né? Às vezes a gente está um pouco desestimulado, está triste com o que está acontecendo, porque tá difícil para todo mundo, e às vezes vem alguém com uma nova perspectiva e pode te dar mais uma vontade, né? De dar aquele último gás, de fazer de novo acontecer. Ele vai trazer mais braços, então às vezes você está com uma demanda muito grande e aí você, através do trabalho voluntário, pode suprir essa demanda na sua organização e aí melhorar o trabalho dela. E, consequentemente, ele traz uma rede, né? O voluntário sempre é um multiplicador. É uma coisa que a gente fala muito, que o voluntário ele é um multiplicador da causa. Então, se ele se identifica com aquela causa, com o intuito do projeto, ele vai
trazer a rede dele, né, para dentro da organização. E a gente tem o caso da Carmen, que ela se sensibilizou muito com a causa dos idosos quando os pais dela faleceram. E ela falou que queria fazer alguma coisa, né? E ela se inspirou num projeto Flor Gentil de São Paulo, e a Carmen é do Rio. E aí ela fez, né, fundou a Flor Generosa, primeiro com a filha dela, a sobrinha e mais 2 amigas, e elas começaram a atuar sozinhas, né, independente, elas que faziam tudo no começo, e o projeto é de reaproveitamento de flores, de festas de casamento, festa de 15 anos, então elas vão lá, arrecadam essas flores e depois elas fazem buquês e levam para instituições de idosos. E é engraçado que ela fala, né, no site dela, se vocês quiserem depois dar uma olhada, a gente pode mandar o link, que eles começaram no final de 2015, né, só ela e mais 4 pessoas, e hoje eles têm mais de 180 voluntários trabalhando, né, tudo é feito por voluntários, e eles falam muito que em 2016, né, que foi quando eles conheceram Atados, que foi onde eles conseguiram captar mais voluntários e fazer esse projeto crescer. Então, isso é muito legal, né? Saber o quanto a rede de voluntários, né, a rede de pessoas, ela faz com que as ideias que começam, né, pequenas, com poucas pessoas, elas se expandem. Então, a gente queria trazer muito isso para vocês. E aí, do outro lado, né, o que o voluntário ele vai ganhar? A organização, a gente já falou o que ela ganha, mas o voluntário ele também vai poder ganhar. Ele vai ter essas trocas, ele vai ter a perspectiva da organização, das pessoas que estão lá, porque a organização é algo vivo, né? Ele é feito pela vivência das pessoas, pela experiência de quem está lá. E ele vai se conectar com outras histórias de vida, com outras realidades, às vezes. Então, a gente vê muito isso no Humanas, né? A gente sai daqui do bairro da Zona Sul e vai para outro bairro da nossa cidade e a gente vê o que está acontecendo na rua, a gente conversa com pessoas que a gente não cruza diariamente no nosso caminho. Então, realmente a gente está vendo, né, outras realidades. E também é uma forma da pessoa desenvolver outras habilidades, né? Então, quando a Magali falou, né, a gente no voluntariado, a gente trabalha de graça. Quando eu estava na graduação, por exemplo, eu fiz muito voluntariado. Era uma coisa que eu adorava fazer, porque eu gostava, sempre gostei, mas também porque eu queria que o meu currículo tivesse algumas coisas que eu não iria fazer, não iria aprender na sala de aula. Eu era bem tímida e hoje eu consigo falar mais, tipo, eu fico nervosa em público, mas eu consigo me expressar melhor, isso foi muito no voluntariado, eu consigo me comunicar com outras pessoas melhor, então são habilidades que eu nunca aprendi dentro da minha sala de aula, eu aprendi realmente na experiência, no vai, né, bora fazer. Então, essa construção de portfólio, currículo para quem, por exemplo, trabalha na comunicação e aí faz artes, design e pode desenvolver isso dentro da organização, isso é muito legal para o voluntário também, né? Fortalecimento do trabalho em equipe. Nossa, eu vivi isso demais, então, o quanto eu gosto de trabalhar em equipe hoje, eu aprendi ao longo desses anos fazendo voluntariado. E empatia é uma coisa que a gente vê muito no setor social, né? A gente muitas vezes tem que se colocar no lugar de outras pessoas para poder entender aquela realidade e se conectar com a causa, né? Então, tem muita coisa que o voluntário ganha, e isso é algo que vocês também podem passar para os voluntários, né? Como a Magali falou, a pessoa não ganha nada, ganha. Ela só não vai ganhar um valor monetário, mas ela vai ganhar muita coisa. Então, isso é muito importante de vocês também passarem para as pessoas. E agora, eu vou passar para o Lucas falar. Eu acho que eu já falei bastante hoje. Boa. Você libera para eu apresentar minha tela? Como? Deixa eu só... vamos trocar, então, para eu conseguir apresentar aqui, tá? Eu vou tirar sua Tá, tela. boa. Vou parar. Colocar a minha. Oi, pessoal. Vocês estão vendo a minha tela já? Sim. Beleza, obrigado. E aí, só complementando um pouco disso que a Joyce falou. Primeiro, prazer, eu sou o Lucas, né? Trabalho na equipe de comunidade do Atados. Trabalho junto com a Joyce também, com a Mar, com a Rosa. Só complementando um pouquinho disso que a Joyce falou, do que o voluntário ganha. A gente está estudando no grupo de estudos do Atados, que a gente estuda um pouco sobre voluntariado, o papel do voluntariado. E esse ano a gente está falando muito sobre voluntariado e política.
E uma das coisas também que o voluntário ganha é o senso de comunidade, né? O senso de participação social. Então, isso é muito importante também nessa atuação do voluntariado, porque ajuda ele a sentir que ele faz parte de uma comunidade, né? De uma sociedade em si. E aí, aqui vamos falar um pouquinho dos perfis de voluntário. A Joyce, na fala dela, já falou alguns aí que aparecem. Então, essa aqui é uma pesquisa da Santo Caos, que é uma consultoria de engajamento. Eles fizeram essa pesquisa em 2017, e aí eles trouxeram alguns perfis de voluntário de acordo com a motivação das pessoas para serem voluntárias. O primeiro perfil é o do voluntário self, então é uma pessoa que ela busca fazer parte de um grupo, ser reconhecida. Geralmente é uma pessoa que tem um engajamento bem alto, mas é uma coisa mais pontual. O segundo perfil é o voluntário missionário, então ele faz essa atividade voluntária para se sentir bem. E geralmente é uma pessoa que está ligada, essa atividade voluntária ela está ligada à religião ou a uma causa específica. A gente tem o voluntário tradição, que é o voluntário que ele faz essa atividade para se sentir bem, mas também para expandir networking. E está muito ligado a voluntários que fazem atividades que são atividades pontuais durante o ano, então ele faz geralmente alguma atividade voluntária em datas específicas, por exemplo, Natal, né, que tem muita gente que faz voluntariado nessa época. A gente tem o voluntário discovery, que é um pouquinho do perfil que a Joyce falou, né, que o pessoal sai de uma zona da cidade e vai para outra, e aí então esse voluntário ele descobre novas realidades, e também é um perfil que está muito atrelado a atividades mais pontuais, mas como a Joyce falou também pode ser recorrente. E o voluntário ganha-ganha, que é o perfil que a gente está falando um pouquinho, né, agora nos últimos minutos, que é o voluntário que ele entende que esse trabalho ele também serve muito para ele ganhar muitas experiências, né? Então ele usa esse voluntariado para se desenvolver e para ter um diferencial competitivo, porque a gente sabe que o voluntariado serve para desenvolver muitas habilidades nas pessoas. E aqui a gente trouxe também um contraponto da pesquisa do Atados, que a gente fez uma pesquisa sobre voluntariado ano passado. A nossa base é um pouquinho menor que a da Santo Caos. Lucas, só Oi. um minuto. Tá aparecendo uns quadradinhos na sua tela, não sei o que é. Quadradinhos? Aonde? Aí, bem onde você está com o mouse. Eu acho que é a versão do aplicativo que ele está usando, do software. Eu acho que são as janelas do Zoom. A gente está vendo como se fossem uns quadrados pretos, assim. Se você quiser passar mais para cima, talvez melhore. Mudou agora? Não, agora tá Agora tudo ficou preto. tudo preto. Eita. Calma aí, Mas deixa eu tirar minha depois tela e vai botar de novo. disponibilizar os slides também, né? Sim, sim. E tudo isso que a gente está falando está na apostila, tá? Vê se melhora agora, por favor. Ainda tá igual. Tá igual. Acho que é melhor você apresentar, então eu vou falando em cima da sua, pode ser? Pronto, boa. Pode ser. Tá ok? Tá sim, Joy. Tá, beleza. Pode passar para o próximo, por favor? Beleza. Aí falando um pouquinho da pesquisa que a gente fez em 2021, que a gente tentou também entender o que leva as pessoas a se tornarem voluntárias, né, esse movimento inicial. E aí, 19% das pessoas que responderam a pesquisa falaram que o objetivo delas, o que motivava elas era ajudar as pessoas. 15% era desejo de mudar o mundo, 8% desenvolvimento pessoal. Então, a gente vê que tem os perfis aí certinhos. A postagem é diferente, obviamente, mas essas perguntas eram abertas, então era mais fácil das pessoas responderem a ajudar as pessoas do que pensar em outra coisa mais elaborada. Pode passar. E aí isso aqui é legal também para a gente entender por que as pessoas elas não participam de uma ação voluntária. Então a gente perguntou, para as pessoas que disseram que não participavam, por que elas não participavam? E a maioria foi falta de tempo, né, 25%. Aqui não está aparecendo para mim certinho. Deixa eu ver aqui no slide. Elas falaram, não encontrou uma instituição do meu interesse, e aí foi 15%. Não sei onde procurar vaga de voluntariado, foi também parecido ali, uma postagem de 15%. E não encontro uma causa ou um público do meu interesse. Pode passar. E aí está muito relacionado de volta a esse dado aqui da Santo Caos, que 75% das pessoas alegaram que mais tempo livre fariam com que elas se tornassem voluntárias.
63% falou que deveria ter maior identificação com a causa, 53% maior interesse no projeto, 45% se fosse um projeto que fosse perto do local dela, 30% escolha de funções no projeto e 14% pouca dedicação ou esforço. Então, elas queriam um projeto mais fácil, né? Uma ação mais fácil. Só que se a gente parar para analisar certinho, mais tempo livre é uma questão relativa, né? Está muito ligado às prioridades que você coloca no seu dia a dia, na sua vida. Então, para as pessoas que não têm o voluntariado numa prateleira de prioridade alta, obviamente você vai dizer que não tem tempo livre para fazer. E na questão da identificação da causa, parte muito do que engaja aquela pessoa a se movimentar. Então, a gente sabe que quanto maior engajada é uma pessoa com a causa, maior vai ser a probabilidade dela fazer alguma coisa a partir disso, né? Então, também isso é um papel de engajamento das pessoas. Pode passar. E aqui a gente tem a curva de engajamento do voluntário, que está muito ligado, né, à questão do despertar, conectar e desenvolver. Geralmente as pessoas elas começam o voluntariado, elas são despertadas para o voluntariado a partir de campanhas pontuais, por exemplo, campanha de arrecadação de roupas, né, como tem a campanha do agasalho, campanha de arrecadação de dinheiro, campanha de arrecadação de alimentos. E elas também podem fazer algum voluntariado pontual, então algum mutirão de limpeza, algum mutirão na praia, algum mutirão de reforma. Isso é o voluntário que ele está despertando para o voluntariado, né? Então é uma coisa mais pontual. Ele pode, a partir disso, quando ele se sentir mais conectado com a causa, ele pode fazer um voluntariado recorrente, que aí são trabalhos que vão exigir um certo comprometimento, né? Afinal, ele está se comprometendo com alguma recorrência devida a aparecer na ONG e fazer um trabalho. Isso também é muito baseado em habilidades prévias que ele tenha ou habilidades que ele quer desenvolver. E quando esse voluntário ele se sente empoderado e engajado o suficiente, com uma certa autonomia, ele pode ser um voluntário empreendedor. Então, ele pode assumir projetos na organização, ele pode desenvolver projetos, e aí ele fica com a figura mais de líder, né, nessa organização. Pode passar. E aqui a gente tem 4 dicas, né, para atuar com voluntários. Então, 4 passos importantes. O primeiro passo é acreditar nos voluntários. Então, é óbvio, se a gente está trazendo voluntários para a organização, a gente tem que acreditar que o trabalho deles ele vai fazer alguma diferença na nossa atuação, porque se a gente não acreditar, nem adianta trazer eles. O segundo passo é comprometimento. Então, a gente tem que se comprometer com esse voluntário da mesma forma que a gente espera que eles se comprometam com a organização. Isso é uma via de mão dupla. Então, é uma relação que ela vai ser de confiança, mas também de profissionalismo, né? Não é porque é um trabalho voluntário que ele vai ser feito de qualquer forma. O ideal é ter um programa estruturado, então é também por isso que a gente está passando o curso, né, para entender como faz a estruturação de todo esse processo, para que quando o voluntário ele se inscreva na organização, se inscreva na vaga, ele entenda certinho quais são os passos, no que ele está se cadastrando, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer. E o quarto passo é ter um sonho grande. Se você tiver um sonho grande e compartilhá-lo, você consegue engajar mais pessoas, e essas pessoas, conforme elas forem ficando mais engajadas, elas vão também ficar mais comprometidas com você. Pode passar. E aí, agora falando da parte de mão na massa, né, de o que o voluntariado representa. Ter voluntários ele é muito bom, traz muitos benefícios para a organização, mas a gente sabe que também exige muito esforço, né? Então, para fazer com que você abra vagas de voluntariado, abra projetos que precisem de voluntários, você precisa de um certo tempo e de um planejamento. Então, por isso que cada organização ela tem que entender quais são as demandas específicas delas para voluntariado, para adequar essas demandas à realidade e à quantidade de esforço que vocês conseguem fazer. Pode passar. Então, esse é o nosso curso, né? Ele está estruturado dessa forma, nos 5 Cs, que é o criar, captar, capacitar, coordenar e celebrar. Hoje, a gente vai falar do criar, que é o primeiro passo. Então, a gente vai falar por que e para que a gente precisa de voluntários. Então, vocês vão entender um pouquinho qual que é o voluntário que vocês precisam, né? Vocês refletirem sobre isso e o planejamento para ter esse voluntário. Pode passar para o próximo. E aí, beleza. Mas antes de entrar nessa questão do criar, né, de entender por que vocês precisam de voluntário, é bom vocês entenderem qual que é a visão de vocês acerca desse trabalho, desse papel do voluntariado. Então,
é importante que a equipe de vocês, a equipe de toda a organização esteja alinhada com a missão, valores e visão da organização, e também com isso em relação ao voluntariado, tá? Então, a gente quer fazer uma dinâmica agora com vocês, a gente vai dividir em salas de novo, e aí nessas salas, a gente pede que vocês façam um diagnóstico da organização de vocês, entendendo qual que é a visão de vocês acerca do voluntariado, quais são as maiores dificuldades e desafios de se trabalhar com voluntários, tá? O que já funciona muito bem e o que poderia ser melhorado em relação a esse trabalho voluntário, e quais são as expectativas e desejos e ações para o voluntariado na instituição. Eu mandei um e-mail ontem para vocês com esse arquivo em Word. Não sei se vocês receberam. Se vocês receberam, baixem, por favor. Mas a gente também vai mandar aqui no chat o link. E aí, quem não estiver conseguindo baixar o arquivo, pode usar esse link também. Só tenham certeza que vocês baixem o arquivo e façam no computador de vocês, tá? Porque como é um link online, se vocês preencherem no link que eu estou mandando, todo mundo vai preencher no mesmo arquivo, tá bom? E aí a gente vai dar uns 20 minutinhos para essa atividade, e aí, por favor, vocês Manda o discutam link, em sala. Lucas, por favor. Isso, você pode mandar aí, Mar? E aí vocês discutam isso em sala, e aí, como eu falei nas primeiras salas, vocês podem definir uma pessoa que vai ficar responsável por preencher e as outras vão discutindo, tá? Tá bom. Isso, e a gente vai dividir igual. Então, vocês vão se conectar com as mesmas pessoas que vocês se dividiram da outra vez. Então, é legal que aí vocês já vão formando esse vínculo. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a gente de novo. E é legal que vocês pensem de uma forma geral, né? Não tem como cada um fazer o diagnóstico da organização agora, então vocês vão discutindo e fazendo um documento só para poder agilizar. Aí, E aí vocês vão colocando... Vá, pode falar. Tiveram as pessoas que caíram, então, obviamente, às vezes nem todo mundo vai estar na mesma sala, mas a maioria vai ser da mesma sala, tá? Boa tarde. Olha só, foi o meu caso, tá? Meu nome é Silvana, e eu estava falando, me apresentando, e aí caiu, né, a minha conexão, mas aí já foi estabelecida, eu voltei, estou assistindo, mas Isso. eu não sei agora em que sala que eu estou. Esse é o problema, eu também não tenho anotado certinho quem estava em cada sala. Então, acho que eu vou só te realocar, Silvana. E aí você Sim, vai então eu vou pessoal, tá? aguardar para ver onde eu vou ficar. Certo, tranquilo. Tá bom. Ó, tô abrindo aí a sala, só vocês aceitarem, tá? Oi, voltamos a gravar. Oi. Então, voltando aqui ao assunto que a gente estava falando, né, do criar, que aí é como a gente vai começar a criar nosso projeto de voluntariado. A primeira coisa que a gente tem que se perguntar é por que a gente está fazendo isso e para quê? Então, a gente tem que identificar essas demandas e fazer uma reflexão sobre os desafios da organização, né? Por que a gente está querendo abrir essa vaga de voluntariado. Primeira dica muito importante nesse processo da gente identificar demandas, provavelmente vão surgir muitas coisas, né? Muitos desafios, muitas necessidades. Mas a gente tem que encarar esse desafio com realidade, né? Com realismo. Então, a gente tem que escolher prioridades e, a partir dessas prioridades, a gente começar a tirar as coisas do papel, tá? Porque, obviamente, a gente não vai conseguir se comprometer com todas as demandas de uma vez só. Pode passar. E aí, primeira coisa importante saber é quais voluntários que eu preciso. Então, primeira coisa que vocês têm que saber é o perfil do voluntário que vocês precisam, né? O perfil de voluntário que vocês querem. Cada organização tem o seu perfil específico, organizações que não têm o perfil também. Então, vocês têm que traçar isso primeiro, se querem algum perfil daqueles que a gente falou no começo, ou se tanto faz. E a partir disso, vocês vão pensar quantos voluntários vocês precisam para essa atividade, quais cargos vocês precisam, né, para colocar esse projeto para funcionar, quais atividades que vão ser realizadas por esses cargos, quais pré-requisitos que esses voluntários precisam ter, então se eles têm que ter alguma formação específica, se eles têm que participar de uma capacitação anterior a essa atividade, se eles têm que ter algum tipo de vivência que seja ligado ao terceiro setor, tudo isso vocês têm que pensar. É sempre importante pensar também a carga horária que vocês vão exigir dessa pessoa, porque a gente sabe que o voluntariado muitas vezes ele é conciliado com atividades do dia a dia, né? Então não adianta nada
vocês quererem uma pessoa que vai trabalhar 40 horas por semana na organização, que vai ser muito difícil achar essa pessoa. Então, tem que dosar isso. Qual vai ser o comprometimento necessário? E aqui a gente fala em questão de período, né? Então, a gente tem que estabelecer, às vezes eu vou querer uma pessoa para trabalhar aqui 1 mês, ou vou querer uma pessoa para trabalhar 6 meses, ou uma pessoa para trabalhar um final de semana. Tudo isso tem que ser pensado. E, obviamente, né, uma questão que é muito pertinente ao nosso contexto atual, que é se vai ser presencial ou à distância. Obviamente, tudo está voltando muito forte agora no presencial, mas ainda é uma questão, né, que o voluntariado à distância ele se mostrou muito forte nesse período de pandemia. Muita gente adotou, e agora a gente está voltando aos poucos ao presencial também. Além de todas as outras informações que a gente tem que ter nessa vaga, né? Pode passar. E aí, a partir disso, vocês vão fazer o descritivo de funções, que aí ele serve para fazer todo o planejamento dessa vaga. Lucas, desculpa Oi. atrapalhar, mas eu não estou vendo você compartilhando a tela. Não tá vendo? Aqui tá ok. É que pelo No celular, meu às vezes, também tem está que... compartilhado. Aqui também pelo está ok. celular. Tá ok. Desculpa. Aqui Acho que também o problema tá é no ok. celular. Aqui Às vezes também o está celular tem que ok. passar a tela para o lado. É no canto esquerdo, direito lá em cima, tem view lá. E você coloca slide by side galeria, talvez ou outro modelo Tá, muito obrigada, desculpa. de tela. Imagina. E beleza, né? No planejamento da atividade, a gente tem que entender de novo, então, por que vai ser realizado esse trabalho, né? Então, fazer um diagnóstico da realidade da organização e dos momentos que a gente está passando, das demandas. O que deve ser feito? Então, qual o objetivo que vai ser alcançado com essa atividade? Como deve ser feito, né? Então, pensar as estratégias que vão ser feitas. Alguém está com o microfone ligado. Deixa eu só desligar aqui rapidinho. Quais estratégias que vão ser adotadas para chegar nesse objetivo, né? Dessa atividade com voluntários? Onde será feito, né? Então, o local que isso vai ser feito, presencial, à distância, um local específico. De que forma será feito? Então, isso é muito importante também. Qual o método que vai ser utilizado para alcançar? Quais ferramentas que vão ser utilizadas? Com que recursos se conta para execução? Então, aqui na parte de recursos, a gente também tem que colocar o recurso humano, né? Que quando a gente abre uma vaga de voluntariado, a gente sempre tem que contar com a pessoa que vai ficar responsável por gerir esses voluntários. Então, a gente sempre tem que pensar aqui no esforço humano, nessa parte, além dos outros recursos, né? Recurso monetário, recurso de tempo. Quando será feito, também é importante, né? Então, se a gente tem um período específico para realizar, se aquela demanda é urgente, tem que ser um período mais rápido. Com quem será feito? E aí, isso é outro ponto legal também, porque às vezes você vai trazer uma equipe de voluntários novos e aí eles trabalhando em conjunto. Eles conseguem se beneficiar desse trabalho. E para quem será feito, né? Então, ao público que vai ser beneficiário dessa atividade. E aí, só respondendo a dúvida da Neuza, a gente vai compartilhar esse material, mas todo esse material que a gente está falando está na apostila que a gente enviou para vocês ontem, tá? Então, vocês podem dar uma lida lá na apostila, e inclusive é até legal vocês lerem para a próxima aula, vocês já virem com dúvidas também. E aí, aqui falando um pouco sobre essas prioridades que a gente estabelece, né, durante esse planejamento. Deixa eu te falar assim, rapidinho, eu não recebi essa apostila, aliás, nem recebi o e-mail. Não recebeu? Tá. Não. Eu vou anotar aqui, Angelina. E aí, eu te passo isso, tá? Deixa eu só dar será que não foi pela instituição? Porque como a inscrição, pelo menos no caso do CPT, a gente fez a inscrição pelo e-mail institucional. E, na realidade, eu também não recebi. Eu preciso até ver se tem como incluir o meu e-mail lá, mas a instituição recebeu. Eu tenho encaminhado. Vou pedir então para quem não recebeu, coloca o e-mail agora no chat, que a gente manda para vocês depois, tá bom? E aí a gente envia tudo certinho, os links das aulas, etc. E por favor, lembre de colocar no chat mesmo, senão a gente não vai conseguir anotar todo mundo. Mas anotei aqui, a Angelina e a Magali já. Beleza. E aí, dentro da matriz de esforço impacto, né? Dentro dessas prioridades que a gente estabeleceu para fazer as atividades, a gente tem a matriz de esforço impacto. O que é que significa? A gente determina qual que é o impacto que aquela atividade vai gerar na organização e qual que é o esforço
que vai ter que ser feito para que isso seja realizado, para que isso saia do papel. E a gente divide isso em 4 quadrantes, como está mostrado aqui na figura. E aí vocês percebem que quanto mais para a direita tiver, maior o impacto que essa atividade vai gerar, e quanto mais para cima, maior o esforço. E o que a gente tem que priorizar, então? A gente tem que priorizar, obviamente, atividades que tenham bastante impacto e baixo esforço, que são essas atividades do quadrante aqui da direita embaixo. Então, essas atividades a gente tem que colocar na nossa agenda para fazer agora. Atividades que elas vão ter um alto impacto, mas um esforço muito alto também, são atividades que a gente tem que colocar para programar para fazer. Então, são atividades que não são tão urgentes, mas que a gente tem que colocar no horizonte para fazer, porque elas precisam sair do papel também. Atividades que tenham um impacto muito baixo e um esforço baixo são atividades que a gente pode fazer quando der, porque não são prioridade também e também não vão ter um alto impacto. E as atividades que vão ter um esforço muito alto e um impacto muito baixo, elas não precisam sair do papel, porque, em tese, elas não vão mudar muita coisa para vocês, eles só vão causar muito trabalho, né? A gente vai mandar isso aqui depois. Isso aqui, inclusive, é uma parte do exercício de casa, para vocês pensarem alguns projetos que vocês querem fazer e definir se o impacto dele é muito alto, se o esforço dele é muito alto, e aí vocês colocarem um quadrinho de matriz de esforço-impacto nas atividades de vocês, tá? Para colocar projetos que vocês querem tirar do papel. Pode passar. E a partir desses pontos, né, então a gente consegue traçar a descrição da vaga, que é muito importante para fazer esse planejamento em torno do cargo e orientar esses voluntários através de metas e indicadores. Então, a gente traz aqui um exemplo para vocês de um indicador específico, que é o indicador SMART. E a SMART é a sigla em inglês, né, mas a gente já colocou traduzido aqui, que é uma sigla que ajuda a gente a definir metas para atingir os objetivos de cada projeto. Então, SMART, o S, ele está relacionado a específico, então é para saber o que exatamente a gente quer fazer naquele projeto. O M é de mensurável, então ele determina o que determina que a gente vai atingir aquele objetivo, então a gente tem que traçar como que a gente vai determinar se o objetivo foi atingido ou não. O A é de atingível, então a gente vai definir se essa meta é realista, porque é muito importante também a gente não colocar um plano que seja muito difícil de alcançar. Se é relevante, então é muito importante que isso seja relevante para a organização e tenha um impacto, né? Então, por que é relevante? E o T é de temporal, que vai definir em quanto tempo a gente vai alcançar esse objetivo ou terminar esse projeto. E aí a gente traz aqui o exemplo da expansão da Atados, que é um projeto que a gente colocou bastante energia durante a pandemia, que é um projeto que visa trazer organizações de outros estados para o Atados, visando uma maior participação em outros estados do Brasil, né? E aí umas dicas que e obviamente a gente traz voluntários de fora do Atados para conversar com organizações novas e apresentar um pouco do Atados, e a gente faz esse acompanhamento com esses voluntários também. É um projeto bem legal. A ideia é que a gente faça um acompanhamento semanal com esses voluntários, então a gente coloca para eles as organizações que eles têm que falar, eles falam e trazem para a gente os resultados, e a gente fala, essa semana a gente conseguiu falar com tantos voluntários, com tantas organizações, a gente alcançou tanto por cento da meta. E aqui está até um exemplinho da arte que a gente mandava para eles por WhatsApp, tá? Então a gente colocava aqui, ó, resultado semanal, mais de 1.070 ONGs mapeadas, 107% da meta alcançada. Então, isso de mostrar para o voluntário que ele está alcançando uma meta é muito importante para ele sentir que o trabalho dele está fazendo algum sentido e está caminhando para algum ponto específico, tá? Pode passar, Joyce. E aqui a gente traz no SMART específico para o projeto de expansão. Então, o que era o S, né, de específico? O que a gente queria fazer? A gente queria aumentar a quantidade de ONGs da plataforma de outras regiões do Brasil, porque vocês devem saber que o Atados é muito forte. Tem muitas ONGs de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Mas a gente quer também ONGs de todos os estados do Brasil. Inclusive, uma meta que a gente alcançou já. Então, o mensurável, né? O que determina que a gente ia atingir aquele objetivo? A gente determinou 4 regiões do Brasil, e aí nesse ano foi Paraná, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. E aí a gente queria ter 160 ONGs dessas 4 regiões, que representava um aumento de 80% nessas regiões. Então, beleza, esse é o nosso mensurável. Essa meta era realista? Sim. Para ampliar, e aí ela era relevante? Sim. Por que é relevante? Porque a gente queria ampliar nossa rede e ter mais possibilidade de voluntariado na plataforma. Então, perfeito.
E aí, temporal definia quanto tempo a gente queria fazer esse objetivo. E a gente definiu de fevereiro até dezembro de 2021. Então, tá aí a expansão aplicada no Smart. Vocês podem ver aqui no gráfico o histórico de inscrição desses estados no site. E aí vocês veem que no ano de 2020, que rolou isso aqui, né? Tá errado aqui 2021, mas é 2020. O Paraná aumentou muito, a Bahia aumentou muito, Minas Gerais aumentou muito e Santa Catarina se manteve ali no patamar legal. Então, foi um projeto bastante satisfatório. Pode passar. E aí, uma última dica muito importante para vocês é que nesse processo de criação, como a gente falou, né, é muito importante a gente criar o período que esse voluntário ele vai atuar com a gente. Então, criar um processo que tem começo, meio e fim. Por quê? Porque quando o voluntário ele entra no site, ele vê, precisamos de um design de mídia, sei lá, para trabalhar com a nossa plataforma. Se está escrito isso, ele vai olhar e falar, beleza, eu trabalho com design, mas eu não sei quanto tempo eu vou ter que me comprometer com essa atividade. Agora, se ele abre a atividade e fala, precisamos de design de mídias para trabalhar de junho até julho, ele já sabe, 2 meses eu vou ter que me comprometer com isso. Eu tenho espaço na minha vida, na minha agenda, para me comprometer com essa causa durante 2 meses? Se sim, ele vai lá e se inscreve. Então, é muito mais fácil a gente já definir durante o planejamento qual que vai ser o tempo que a gente vai realizar essa atividade, tá? Isso ajuda muito na questão do engajamento do voluntário. E isso também é uma vantagem para a organização, porque depois desse período de 2 meses, você pode simplesmente entender com o voluntário se você quer renovar essa participação dele na organização ou não. Às vezes é um voluntário super legal, super participativo e engajado, e você quer que ele continue, e vocês conversam e ele continua. Ou às vezes é um voluntário que não está dando muita atenção, não está muito comprometido, e aí simplesmente a gente consegue encerrar esse vínculo e trazer um novo voluntário, né? Então, é muito importante esse passo. Como o Lucas falou, né, é muito importante a gente ter essa visão de início, meio e fim desse processo de voluntariado. E aí, uma das coisas que a gente utiliza muito aqui no Atados são as planilhas de gestão. Então, a primeira coisa que é legal de você fazer é definir um cronograma com todas as atividades. Então, se eu quero captar, por exemplo, 20 voluntários para atuar em tal projeto, eu tenho que entender quais são as atividades que vão estar envolvidas desde o início do projeto, né, do processo de captação até a realização do encerramento desse projeto, né? Então, a gente tem um modelo de Gantt, né, que é uma planilha assim de cronograma. Acho que o Lucas vai mandar aí para vocês, mas ela é mais ou menos como vocês estão vendo aqui. E aí, o interessante é que vocês coloquem todas as tarefas. Então, por exemplo, os e-mails que vocês precisam enviar, as datas desses encontros. Então, realmente faz com que você entenda o quanto de tempo vocês vão levar para gerenciar isso, quais são as mínimas tarefinhas que vocês têm que fazer. Então, mandar um e-mail de recepção do voluntário, mandar um lembrete da capacitação, realizar a capacitação, quando que vai ser encerrado. Então, tudo isso ele pode estar na Gantt para você verificar o que é que você precisa fazer, quando você precisa fazer e se organizar melhor. Então, quando você consegue fazer esse modelo de gestão, né, esse cronograma, você vai se organizar melhor, vai conseguir passar isso para os voluntários, para a sua equipe, e aí o processo ele vai andar de uma maneira mais otimizada, né? E aí o que a gente fala também é que você precisa ter uma planilha de gestão de voluntários. Então, não adianta a gente só colocar esses voluntários, né, dentro da nossa organização e a gente não acompanhar, ter um controle do que está acontecendo. Então, por exemplo, você abre uma vaga lá na Atados e vai receber 20 pessoas na sua organização, então você tem que saber com quem você já falou. Vai ser só a Joyce que vai falar com todos os voluntários? Não, vai ser a Joyce e o Lucas. Então, com quem que o Lucas falou, com quem que a Joyce falou? Então, vamos colocando lá na planilha, fazendo essa gestão. Quem que confirmou o voluntariado? Fulano e Cicrano confirmaram.
Mariazinha não confirmou, então a gente precisa de mais alguém? Não precisa. Então, quem compareceu no primeiro encontro, é importante que a pessoa compareça no primeiro encontro? Sim, é importante. É importante que ela participe da capacitação? Sim, muito importante. Se ela não participar, o que vai acontecer? Eu vou mandar a gravação da capacitação para ela? Não, eu não vou mandar, eu só vou atuar com voluntários que realmente compareceram na capacitação. Mas, por exemplo, no Manas na Rua, uma coisa que a gente faz é a gente tem um guia de primeira ação. Então, lá é um PowerPoint, uma apresentação onde a pessoa, onde tem todas as informações, todas minuciosas, do que ela vai encontrar na primeira ação dela. Porque geralmente ela vem pela vaga de atados, e aí a gente conversa com ela, apresenta o projeto, e depois ela vai já direto para a ação no sábado de distribuição de comida. Então, a gente fez um guia da primeira ação, onde tem todos os endereços, tudo que vai acontecer, os horários. Então, 7h30 ela tem que estar na casa de tal pessoa para preparar. Então, a pessoa já tem aquilo ali. Além disso, a gente coloca as pessoas em contato, então ela tem que estar em contato com tal pessoa da equipe para poder saber o que vai acontecer. Então, todas essas informações que o voluntário precisa saber para não estar perdido, você precisa ter um controle disso. Então, essa pessoa já sabe as informações? Não sabe. Então, quem está fazendo essa gestão de voluntários, ele precisa dessa planilha para poder se atualizar, né? Então, a gente tem esse modelo do Atados, lá tem bem certinho, são várias abas e tem várias coisinhas que vocês podem utilizar. Acho que a gente acabou aqui a parte do criar, né? A gente queria tirar primeiro uma foto e a gente vai ter um espaço de dúvidas ainda para vocês. Mas eu vou excluir, parar aqui minha apresentação. Só para a gente não esquecer de tirar foto, a gente colocou esse slide aí. Mas a gente vai ter um momento de dúvidas ainda, tá? Lucas, você consegue tirar? Pode falar, Desculpa, Michele. é porque o link que foi enviado foi desse gerenciamento, não foi da Gantt, não. A Gantt está lá, são várias abas. Ah, é a mesma coisa? Isso, é a mesma planilha. Tá. Tá bom? Então, vamos agora tirar uma foto, só para a gente não esquecer, e aí a gente volta e a Ana Paula vai falar com a gente. Quem puder abrir a câmera. Aqui. Isso. Quem puder abrir a câmera para a gente tirar. Tirar da primeira página agora, fica no X aí. Amor, deixa eu só colar aqui rapidinho. Já volto para o segundo ponto. Agora a segunda página, X. Aê, valeu, pessoal. Vou apresentar minha tela de novo, só para a gente chamar a Ana Paula. Então, a gente já tirou uma foto só para registrar esse momento. E aí, alguma dúvida sobre o que a gente passou agora? Aí, já finalizou, então. Agora é só as dúvidas em relação a isso. A gente vai ter um momento de dúvidas agora e a gente vai ter uma apresentação da Ana Paula, que ela vai trazer um pouquinho da estrutura do programa de voluntariado que eles fizeram. E aí isso vai ser importante para a apresentação de vocês da aula 5. Isso. Alguém tem alguma dúvida? Como o Lucas falou, a gente vai mandar essa apresentação para vocês. Todo o conteúdo dele também está na apostila. E essa aula é muito importante para a gente ir entendendo e avançando nas próximas aulas. Eu só queria saber o seguinte... Alô? Oi? Pode falar. Então, eu queria saber, assim, por exemplo, da questão do aplicativo. A gente não está conseguindo Angelina, escutar, seu áudio está com muito ruído. Eu acho que você está com a mão no microfone. Tenta agora de novo. Ana... Voltou? Voltou. Então, eu só queria saber o seguinte, eu fazia parte, fiz algumas atividades no Atados antes da pandemia, acho que uns 2 anos antes, se eu não me engano. E aí tinha uns encontros lá. É esses mesmos encontros ou não?
E assim, quem era já era do grupo do Atados dessa época, para voluntário é a mesma coisa? Tá, deixa eu te explicar. O Atados que você participava antes é o mesmo grupo. Obviamente rodaram algumas pessoas, rodaram no sentido de a equipe mudou, né? Entraram pessoas novas, mas é o mesmo Atados que fazia encontros presenciais. E agora a gente estava no modelo de encontros mais online, né? Para poderem participar de todo o Brasil. E essa segunda dúvida em relação aos voluntários, era sobre o quê? É porque assim, na questão de me inscrever lá no site, para os voluntários, eu me inscrevi umas vezes, eu não consegui ver se tinha pessoas. As pessoas vão entrar em contato comigo direto, é isso? Ah, entendi. Quando alguém escreve vaga no site do Atados, essa vaga ela passa para a gente aprova a vaga, e a partir disso a vaga é publicada e os voluntários se inscrevem. E aí, quando os voluntários se inscrevem, chega um aviso no seu e-mail falando: fulano se inscreveu, e aí chega a informação dele de e-mail e de telefone. E a partir disso você entra em contato com essa pessoa. Tirei sua dúvida? Beleza, entendi. Tá bom. A Ana Paula está com a mão. Pode falar. Então, oi, tudo bem? Eu fiquei com uma dúvida na apresentação sobre a gestão do voluntário, que na instituição que eu trabalho hoje, né, a Casa Transitória, nós temos voluntários que estão há 40 anos na instituição já, que a instituição funciona há 63 anos no município de Ponta Grossa, Paraná. E tem como a gente tem um trabalho de geração de renda para as mulheres, tem mulheres que participam desse grupo, e em determinados momentos na instituição elas querem fazer uma atividade voluntária. Como que fica a legalidade disso? Sendo que elas recebem pelo grupo de geração de renda, e aí elas querem, em um outro horário, fazer uma atividade voluntária, por exemplo, no bazar, em alguma... Pelo que eu entendi, são mulheres que são beneficiadas ou... Sim, Isso, são beneficiadas. Tá, são mulheres beneficiadas pela própria instituição, né? Pelo projeto, e aí elas também querem fazer voluntariado. Isso. Não tem nenhum problema delas fazerem o voluntariado. O que vocês precisam sempre fazer em qualquer instituição e em qualquer voluntariado, né? É ter o termo de voluntário. Então, eu não sei se tem algum termo que ela assina para ser beneficiada, mas ela vai ter essa condição de beneficiada, mas ela também vai ter o termo de voluntário. Então, no termo, né, a gente precisa que tenha os horários em que ela vai desempenhar essa função, o que ela vai fazer e que não tenha um vínculo empregatício, né, que são as coisas mais importantes para proteger a instituição e o voluntário também. Então, não tem, você só tem que alinhar certinho com ela, né, quando que ela vai ser voluntária, quando que ela vai estar no projeto, para que a pessoa não esteja fazendo mais do que ela pode, por exemplo, que é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Que às vezes o tempo, o voluntário às vezes se embanana, né? Quer abraçar o mundo com as pernas, então tem que ter todo esse alinhamento e ela vai passar pelo mesmo processo de capacitação, né? De ser coordenada. Então, acredito que não tem problema. Eu pergunto isso porque há um questionamento principalmente dos órgãos públicos, de que você não pode ter o beneficiário como voluntário, que seria como uma moeda de troca. Então, por isso que eu pergunto da legalidade, porque em diversos momentos a gente é deparado com essa discussão, sabe? De você ter a pessoa que é beneficiária da instituição e em outro momento ela ser voluntária. Por isso que eu perguntei da legalidade. Porque a própria prefeitura já questionou isso, sabe? Ah, entendi. Eu não sei se tem alguma instituição aqui que trabalha com isso ou que já vivenciou. Na Atados a
acho que a gente não tem essa vivência, né? Então, acho que se alguém aqui tiver Na isso. realidade, a gente tem alguns exemplos notados de pessoas que foram beneficiadas da ONG e trabalham depois como voluntários na própria ONG. Mas elas foram beneficiadas, elas não Exato. Não estão sei se sendo, enquanto né? a questão tem alguma coisa legal. Eu acho que você se protege com o termo de voluntariado. Porque eu acho que tem vários casos desses de pessoas que são beneficiárias, por exemplo, a Padrinho Sorriso, acho que não está participando aqui, mas que é em Duque de Caxias, que são mães, mulheres que participam de uma roda de mulheres e elas também são voluntárias durante o período com as aulas das crianças. Mas acho que o que a gente pode fazer é perguntar para o Instituto Pro Bono, que é nosso parceiro, que trabalha com vários escritórios de advocacia, e para a gente ter um respaldo mais legal, assim, de algum escritório que possa trazer essa resposta. Se você quiser até escrever para a gente depois, Ana Paula, a gente pode passar para eles e eles encaminham para a gente responder com profissionais da área jurídica mesmo. Eu estou participando de um outro curso, de uma mentoria também de empreendedorismo social, de programas de impacto, e em uma das aulas que a gente teve, o advogado disse que era para fazer um termo de conduta do voluntário. Nós, enquanto instituição, também fazer um termo de conduta. Então, eu esqueci de perguntar na época sobre essa questão da legalidade, vou até perguntar para eles também. Porque o termo de conduta, como que você desvincula um voluntário, como que essa pessoa vai se portar. Então, se você tem um termo de conduta, a pessoa também vai saber que o momento que ela entrar na instituição, não pode haver, até a Sheila, acho que estava na nossa sala, falou assim da questão do machismo, da questão, né, de você menosprezar o outro que você está fazendo o trabalho voluntário dentro da instituição, sabe? Então, de colocar isso também nos termos de conduta. Eu vou perguntar também para eles e aí também a gente já atualiza aqui também. Ô, Joyce, se me permite uma sugestão? Aqui na região de Jundiaí, a gente tem alguns casos, algumas casas de acolhimento em que as mães atuam como voluntárias. Só que o que acontece para se precaver quanto a isso, Ana Paula? Aqui em Jundiaí, tanto o Ministério Público, a promotora da Infância e Juventude, quanto o juiz da Infância e Juventude, eles são muito atuantes. Então, eles sempre participam inclusive, até de capacitações com os serviços de acolhimento da cidade. Então, isso evita um grande problema legal, porque se surgir qualquer coisa de um terceiro, digamos, tanto a promotoria quanto o juiz da vara da infância e juventude já vão poder ajudar. Então, trazer para junto do serviço de acolhimento o judiciário é muito importante. Então, às vezes, com essa mentoria que vocês estão recebendo, por exemplo, às vezes pegar um dia, fazer uma reunião com a promotor, não sei, com o poder judiciário da região de vocês e falar sobre essa questão, pode até vocês, junto com o poder judiciário, criar um código de ética para essas voluntárias que querem trabalhar, com essas mães que querem trabalhar como voluntárias na organização de vocês. É uma sugestão que aqui em Jundiaí deu bem certo. Sim. Obrigada, Magali. Acho que esse é um bom ponto de discussão, né? E principalmente porque a lei do voluntariado ela é muito curtinha, né? Ela não traz assim muitas informações minuciosas sobre esse trabalho. Ela só fala que a gente precisa fazer esse termo, né? Então, acho que se alguém tiver alguma outra experiência também, quiser colocar no grupo do WhatsApp, acho que vai ser bem válido a gente conversar um pouco mais sobre isso. Como a Rosa falou, vamos ver se a gente consegue trazer também do setor jurídico. Joy, o Politize, que é das instituições da qual eu sou voluntária, que leva educação política para todas as pessoas, eles têm uma questão do código de ética do voluntariado. Eu acho que o código de ética, eu estou até pensando em criar um código de ética que cabe para o CPT, porque eu acho que essa é a melhor maneira. Você cria, um termo de conduta, um código de conduta, como a Ana falou, mas é um código de ética bem minucioso
para aquela instituição. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter para a instituição é isso, um código de ética do voluntariado. Nós temos um documento que é um termo de voluntariado, tem base jurídica nele também, um documento bem planejado, até foi compartilhado comigo, né, de uma pessoa de uma outra instituição, e a gente acaba, de todos os voluntários, a gente cadastra nesse documento, até mesmo porque quando a gente vai renovar a utilidade pública, eles pedem, né, o cadastro do voluntariado, é importante ter essa informação. Sim, acredito que quando a gente pensa em, né, se proteger assim dessa parte legal, todos esses documentos, né, como a Magali falou, os termos de conduta, os termos de voluntariado, eles são muito importantes. Até ano passado, quando a gente estava falando com a ONG que participou do curso, eles mandaram para a gente assim, vários documentos e eles tinham esse termo de conduta era bem extenso até, assim, que tinha muitas coisas, justamente para proteger, né? Então, acredito que é um caminho, assim, para vocês, Ana Paula. E aí, só para ressaltar que a gente vai falar também de novo sobre o termo de compromisso nas próximas aulas. Então, é um assunto que vai voltar. Eu acho que a gente está com um tempinho um pouco em cima agora, para a gente passar para a Ana Paula, né? Isso. A Ana Paula, ela é uma palestrante convidada da gente hoje. Acho que a gente agradece muito a presença dela aqui, né? Ela faz parte da organização Antes da Estelinha e ela vai trazer um pouquinho aí da experiência dela para a gente se inspirar e, como o Lucas falou, que vai servir muito de base para o nosso trabalho final. Acho que eu vou parar aqui de compartilhar, que ela vai compartilhar, né, Lucas? Ou não? Isso. Pronto. Olá, pessoal, deixa eu ver aqui, voltar. Olá, pessoal, boa tarde, eu sou a Ana Paula, sou coordenadora de pessoas aqui na ONG Anjos da Tia Estelinha e também atuo numa empresa privada como analista de pessoas. Né? Então, já deu para perceber que eu gosto muito dessa área de pessoas, de lidar com esse ambiente. Eu queria aqui uma apresentação, vou compartilhar com vocês, só um minuto. E aí eu falo um pouquinho mais de como foi a aplicação dos 5 Cs aqui dentro da ONG, né? E aí, para vocês terem alguns insights. Só um momento. Vocês estão vendo a apresentação? Vamos sim, Ana. Sim. Maravilha. Então, como já me apresentei... ótimo. Já me apresentei, já falei aqui um pouquinho, né, do que eu faço. E aí eu trouxe para vocês a aplicação de 5 Cs dentro da Anjos da Tia Estelinha, tá? E aí, falando brevemente da instituição, né, uma instituição que já está no caminho aí há 8 anos, e há 8 anos nós impactamos famílias aqui de uma comunidade no Rio de Janeiro, eu sou do Rio, a comunidade do Morro dos Macacos. A ONG fica aqui no Grajaú, né, na zona norte do Rio, que é próxima à comunidade. E aí hoje a gente atua com a família, então essas famílias elas ficam com a gente em torno de 3 anos, aí até a gente forjar essa família para que ela consiga ali caminhar. E a gente tem uma metodologia, né, única nossa, criada, que são o nosso quadrilátero de apoio, que vai envolver a terapia, vai envolver integração social da mulher, integração social da criança, e vai envolver também a parte educacional. Tá? Então, toda a instituição, a gente trabalha com essas quatro metodologias. Tá bom? E aí, para não se estender, eu vou falar um pouquinho da mentoria da TADES, que a gente teve aí há 2 anos, se eu não me engano. E aí, através da mentoria, a gente conseguiu forjar a instituição. Então, eu coloquei aqui, né, que a mentoria, ela nos forjou e transformou a ONG num formato positivo, porque através desses 5 Cs nós conseguimos mensurar e organizar os nossos processos e ter uma visão ali dos subsistemas de RH, de pessoa. Então, hoje eu vou apresentar voltando muito ali para o que a gente aplicou dentro da ONG, nesses 5 Cs. E aí, no final, eu vou abrir também para vocês tiverem alguma dúvida para compartilhar. Eu vou começar falando um pouco do CRIAR, que vocês estavam estudando agora há pouco, né? E aí eu montei ele muito no formato de como a gente busca ali fomentar os voluntários, né? Como a gente utiliza os 5 Cs para o voluntariado em si.
E aí eu pergunto, onde estão nossos voluntários, né? Nossos futuros voluntários hoje dentro da ONG da Tistelinha? 95% ou até um pouquinho mais dos nossos voluntários hoje, eles são oriundos do Atados, né? Então, hoje a gente ainda utiliza muito Atados, e aí, como a gente tem uma rede social também bem movimentada, em alguns momentos aparece um candidato por lá com interesse de fazer parte da instituição. Pelo nosso e-mail também, pelo nosso site, quer dizer, algumas pessoas também deixam uma mensagem lá informando que desejam fazer parte da instituição como voluntariado, mas nosso maior time vem do Atados. A gente divulga as vagas e os candidatos a gente consegue reter por lá. Até então era somente no Atados, e aí alguns anos para cá a gente também consegue observar a entrada de outros colaboradores, né, voluntários, por esses outros caminhos, de redes sociais, ou até o site, vai lá, deixa uma mensagem, mas normalmente é pelo Atados, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho do nosso captar aqui dentro do Rede Parcerias. Eu acredito que todos vocês, né, lidam normalmente com o contato com o novo voluntário, né, o futuro voluntário. E às vezes nem sempre a gente tem ali uma aceitação, né? Então, às vezes uma pessoa já está, quando fez a inscrição estava no momento, quando você vai entrar em contato ela está em outro momento, e às vezes a resposta é negativa, ou até a gente acaba não tendo retorno. E aí eu percebi que aqui dentro da ONG da Tistelinha, nós estávamos entrando em contato e sempre tinha um retorno ali muito positivo daquele futuro voluntário. E aí, o que eu criei? Eu criei essa arte, é uma peça, né? Eu envio muito pelo WhatsApp. Então, assim que eu entro em contato com a pessoa para falar com ela, se ela deseja fazer parte, que eu recebi lá a candidatura dela pelo Atados, para a vaga X, eu envio também essa peça, essa arte. E aí ela conta um pouquinho do que a ONG tem, do que nós construímos, do que nós ganhamos também. Isso traz uma credibilidade para a instituição, e ali já no primeiro contato eu consigo que essa pessoa conheça brevemente onde ela está entrando, quem é a instituição, o nosso caminho. Então, eu coloquei aqui algumas conquistas nossas e aí eu envio junto para a pessoa, tá? E aí, além de eu mandar aquela mensagem padrão, né, eu ainda mando essa arte e a pessoa já começa a conhecer um pouquinho ali a instituição. Eu indico também que vocês façam uso de algum material de apoio na hora de entrar em contato. E aí a gente chega também, continua nesse momento de captar. E aí, né, Ana, o que é feito depois que você entra em contato, manda mensagem para a pessoa? O que é feito depois? Depois que a pessoa fala, ok, eu gostaria de fazer parte, eu agendo com ela para ir lá na instituição, e aí, na instituição, a própria instituição, ela conta a história da própria instituição. Então, por exemplo, as nossas salas, elas são nomeadas com pessoas que passaram pela instituição, têm uma história, ou até homenagens de crianças que sofreram alguma violência, e a gente coloca algumas salas com esses nomes, e aí, durante essa visita, eu apresento a instituição. Então, desde missão, visão e valores, proposta de valor, a história da instituição, as salas, até a questão da captação de recursos, como que é feito, quem são os nossos patrocinadores, as nossas conquistas, e aí eu apresento a instituição para a pessoa. E o outro passo, a pessoa falando, ok, eu gostaria de fazer parte da ONG Anjos da Tistelinha. Aí sim eu marco uma admissão, que as fotos que vocês estão vendo aqui são os nossos voluntários que entraram recentemente na instituição. E aí eu não sei se vocês já viram, no LinkedIn tem muito, esses kits de admissão, né? Que a pessoa recebe uma caneca, uma caneta, um livro. E aí a gente trouxe também esse novo formato, para a ONG. Né? E até aquilo que eu falo, né? A ONG em si, uma organização não governamental, ela precisa se adequar e precisa trazer essas novidades que é visto hoje no mercado, principalmente da área de pessoas, para dentro da instituição, né? Então, a gente preparou esse kit, é um manual, eu não coloquei aqui o kit todo, mas é um manual, que, como vocês estão vendo na foto, tem uma garrafinha, uma caneca, uma caneta, e a blusa da instituição também. Inclusive, estou até usando ela aqui hoje. E aí eu faço todo um preparo. Dentro desse manual, a gente coloca o termo de voluntariado, coloca o código de ética e conduta, e coloco também o próprio manual do Anjo, que o manual do Anjo ele vai contar ali a metodologia da instituição, vai contar com o telefone das pessoas que
que normalmente a pessoa vai precisar entrar em contato, então tem ali e-mail, telefone, e também tem o nosso programa do ano, né? Então, se a pessoa está entrando no início, ela já sabe o que vai ocorrer durante o ano todo. Então, a gente faz esse período de admissão para a pessoa assinar, tira uma foto, divulga no grupo, então esse aí é o nosso período para fechar essa captação do voluntário, tá? Os nossos voluntários, eles são, digamos, mais fixos, né? Então, a gente tem voluntários, por exemplo, que já estão conosco há 3 anos, há 5 anos, e tem um pessoal que está entrando, tá bom? Se eu estiver falando rápido demais, gente, avisa. E aí, vamos lá. A gente chegou agora aqui no Capacitar. O Capacitar, a gente criou ele em 2020, né? Com uma forma de constância, porque até então era bem esporádico. Então, todo mês nós temos um treinamento, né? Então, esse treinamento, e isso é muito importante também dentro de uma instituição, tanto no setor privado, né? Mas no setor de ONGs também, porque você forma um time e esse time normalmente não tem ali uma vivência daquilo que você trabalha. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da instituição da Anjos de Tistelinha, da Anjos. A Anjos, ela está situada num bairro, por exemplo, um bairro do Grajaú, que aqui no Rio de Janeiro é um bairro de uma população, um poder aquisitivo um pouco mais alto, é uma área um pouco mais nobre, né? Por mais que a comunidade não fique tão longe. Então, a gente tem voluntários de diversos perfis, né? E voluntários que às vezes não tiveram contato com diversos temas e não conhecem diversos temas. Então, podem até, vamos supor, julgar sem conhecer, porque a gente pode lidar com questões de abuso sexual, mas também de mães que sofreram violência doméstica. Então, a gente sempre está forjando esses voluntariados com esses temas que são da instituição, né? Então, temas da rotina. A gente vai trabalhar racismo, a gente vai trabalhar com a instituição, por exemplo, Não Bate Eduque, de uma forma de educação não violenta. E aí, todo mês, a gente tem um treinamento voltado para algum tema, né? Por exemplo, teve um que também eu acho bem legal ser aplicado, que foi no início do ano, que nós chamamos de aprendizagem contínua. Então, nesse treinamento, era para incentivar e para apresentar a cultura ali da ONG, né? O formato de ser, por que a ONG faz isso, por que a gente entrega também uma cesta básica, por que a gente entrega um ticket, por quê, né? Por que tudo isso? Então, nesse treinamento também, a gente elucidou isso para os voluntários, tá bom? Então, a gente segue aí fazendo uma vez ao ano esse treinamento onde a gente orienta que todos participem, né? A gente, como é voluntário, a gente não tem como... não tem uma relação obrigatória. A gente orienta que todos participem, porque acaba sendo importante para a instituição. Tá? Então, isso aí é a nossa capacitação dentro da Anjos. Ela acontece de forma mensal. E aí a gente chegou no coordenar, vocês também vão ver mais para frente, né, os 5, 6. E aí, Ana, como que é feito hoje, né? Eu digo que hoje, a diferença de uma empresa privada para a ONG, ela é, claro, o seu objetivo, uma instituição. Uma ONG não tem esses fins lucrativos. Mas, em relação a processos, a estrutura, a metodologia, isso precisa ser uma realidade, uma vivência. Isso precisa estar, assim, a gente precisa assim, estruturar as coisas, né, os processos. E hoje, dentro da ONG de Tistelinha, a gente conta com um time de coordenadoras, e aí, para cada eixo, a gente tem uma coordenadora, e aí, ao lado, eu vou ter uma foto aqui com os números. Então, a gente é uma coisa que a gente também acompanha muito. E isso dá muito respaldo, né? Falando claramente, até para a gente buscar captação, né, de recursos. Você chegar e falar, olha, eu fiz 2.000 atendimentos nesse mês, eu fiz 3, né? Então, todas as atividades hoje dentro da instituição, elas contam ali como atendimento, né? Então, a gente consegue ali mensurar. Então, no Coordenar, a gente trouxe essa vivência, essa realidade de acompanhar, de ter uma coordenadora para cada eixo, a coordenadora retornar com as informações necessárias, como que está essa família, como está essa criança, como ela está pontuando, até para que ocorra o desligamento, né? Então, como eu disse, as famílias não ficam eternamente com a gente, elas começam a pontuar nos eixos, aí chega um momento, essa família está indo muito bem, ela pode continuar e continua utilizando o transferência em renda do governo, mas ela não vai depender exclusivamente da transferência em renda do governo, né? Ela vai ter ali uma forma de se manter
Então, hoje, o coordenar, ele vai muito, a gente trabalha muito nesse formato, tá? De ter pessoas à frente de cada eixo. Eu sei que aqui dentro tem diversos perfis de instituições, então tem uma pessoa que é super normal, que vai fazer tudo, vai fazer tanto a parte financeira, mas também vai gerir, vai coordenar, mas o melhor, o bom, até então, a realidade que era a Estelinha que cuidava de tudo, né, até um tempo atrás, e aí, conforme o crescimento da instituição, é necessário você já ir delegando e colocando pessoas para estarem ali na ponta e só trazer essas informações para vocês. Então, esse foi o time que a gente criou, eu também faço parte dessa coordenação, mas esse eu trouxe essa foto porque vai muito mais para os eixos que a gente trabalha hoje dentro da instituição, tá bom? E aí eu vim falar do celebrar, que é uma parte que eu gosto muito. Eu gosto muito de todos os pontos, né, da parte de pessoas, sou apaixonada. Mas o celebrar, ele vai voltar também para essa parte de motivação, de você incentivar as pessoas a estarem dentro da sua instituição. Uma pessoa, quando procura o voluntariado, ela não está procurando questões financeiras, ela está procurando se preencher, ela está se procurando doar o seu tempo, ela está procurando diversos fatores. Então, uma forma que você tem de deixar aquela pessoa motivada é você se importar com ela, né? De você mostrar, olha, você é importante dentro da instituição, que bom que você está aqui, que bom que eu posso contar com você mais este ano, e você está completando hoje 3 anos, 4, enfim. E são coisas assim, às vezes simples, né? Então, por exemplo, na Páscoa, a gente entregou esse cartãozinho com o bis, né? A gente entregou também uns chocolatinhos, mas o chocolatinho não deu tempo de tirar foto, só o do bis. E aí a gente compartilhou e entregou para o pessoal, para os voluntários. Então, sempre que tem alguma oportunidade de entregar algum mimo, a gente está ali passando para os voluntários, tá bom? E coisas mais simples ainda, por exemplo, a gente fez essa arte Dia do Voluntariado, a gente colocou isso nas redes sociais, a gente comentou, falou, agradeceu. A gente até não marcou, porque é muita gente para marcar. Hoje a gente já está chegando a 40 voluntários, né? Então, para marcar muita gente. Mas a gente colocou lá, compartilhou no grupo, no WhatsApp, e você mostra mais uma vez essa importância. E a outra coisa que é bem legal é benefícios, né? Hoje, dentro da ONG, você também pode buscar uma forma de ter parceiros, para que você possa apresentar desconto em alguma loja, não sei, ou se você tem um grupo que almoça ali na instituição, você pode ver parceiros que dê desconto com restaurante, por exemplo, acho também uma coisa bem legal. Então, todo mundo que é da sua instituição, por exemplo, tem desconto ali no restaurante X, na lojinha tal, acho que isso é legal. E tem também, a gente tem parcerias com algumas empresas de teatro, pessoas que trabalham com teatro, trabalham com eventos, e aí, em alguns momentos, a gente também recebe ingressos para os voluntários, a gente divulga isso também, né? Então, esse até coloquei aqui na tela, a Cangaceira, deixa eu ver, as Cangaceiras, né? Teve aqui no Rio, no Teatro da Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro, e aí também a gente compartilhou, e o pessoal poderia ter um e levar um acompanhante, né? Se precisasse, a gente também liberava para o acompanhante. Então, foi uma ação também, a gente sempre que recebe, repassa para eles. Então, são formas que você tem, de mesmo não tendo a relação financeira, né, de você retribuir financeiramente, você consegue celebrar, você consegue fazer pequenas ações, e aí eu também indico criar um calendário, por exemplo, né, ver ali quais são as ações que são mais feitas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, Natal, as que o pessoal mais utiliza, e você cria ali uma ação ou outra para estar motivando os voluntários a estarem dentro da instituição. Tá bom? Então, esse hoje é um pouquinho do nosso celebrar, que a gente aplica aqui dentro da instituição. Foi bem objetivo. Eu espero que vocês tenham entendido aí nesses 10, 15 minutinhos um pouquinho da ONG, um pouquinho do que a gente fez até hoje. Fico aberta aí para dúvidas, até coloquei aqui, se você tem alguma pergunta para mim, você pode fazer, ou se quiser tirar alguma dúvida, até alguma sugestão do que pode ser legal, algum desafio, porque quando eu entrei na ONG, tudo isso não era uma realidade, era um desafio, né? Como motivar as pessoas, como estruturar uma admissão, o que entregar nessa admissão. E aí, olhando ali para o mercado, vocês também podem fazer isso, a gente incluiu esses pontos dentro da Anjos. Tá bom? Quero agradecer aí.
pela oportunidade e aberta aí a dúvidas. Nossa, Ana, eu adorei. Muito obrigada mesmo por compartilhar, né? E é muito legal a gente ver você passando, né? Colocando em prática essa metodologia e tendo isso tão firme, né? Tendo isso tão conseguindo até passar para a gente. Isso é muito legal. E uma coisa assim que eu fiquei até confabulando aqui, né, que às vezes a gente está numa organização, por exemplo, aqui eu atuo, né, o coletivo, às vezes a gente não tem verba para, né, por exemplo, oferecer uma caneca no onboard ou algo do tipo, mas existem coisas que a gente pode também ir pensando e fazer que não tem custo. Uma coisa que a gente fez que eu achei muito legal foi, como a gente atua com distribuição de comida, a gente fez no domingo uma videochamada para compartilhar uma receita. E aí todo mundo foi cozinhando na sua casa. Isso deu um engajamento bem legal. Tipo, depois que eu aprendi uma receita, eu faço sempre na minha casa. E são coisas que valorizam aquela pessoa que fez, né? Que tem esse conhecimento que está passando e ainda estimula quem está fazendo. Então, acho que tem várias coisas, né, que a gente pode ir fazendo. Não sei se mais alguém quer compartilhar algo assim. E sempre tem algumas ações que são bem simples, né, que podem ser aplicadas diariamente, que incentivam mesmo, seja um folheto, seja algum brinde que a instituição ganhou com um parceiro. Isso também é bem legal. A gente planejou esses dias fazer um café da manhã no próximo sábado, depois do Dia das Mães, né? Para os funcionários da nossa organização, né? E a gente percebeu, né? Minha mãe é fundadora da organização e hoje assumo o legado no lugar dela, né? E do meu pai falecido, que foi o fundador. É uma instituição que tem uma história bem bonita dentro do território, tem mais de 25 anos, né? Foi contemplada esse mês com o título do SEBAS, né? E a gente achou que seria muito importante, né? Fazer um café da manhã para os funcionários para agradecer a eles pelo título, porque sem eles isso não teria acontecido, né? E é bacana o que você postou, né, compartilhou, né, sobre os voluntários, porque de uma certa forma os nossos funcionários, né, eles têm sazonais que a gente faz com voluntário e eles participam. E a gente percebe que às vezes eles não chegam na diretoria com alguma ideia ou até mesmo com um problema que eles estão passando, por talvez medo ou receio de que ou percam seu emprego, ou apontar alguma coisa, alguma necessidade que precisaria acontecer. Então, eu falei para minha mãe, né, mãe, vamos planejar um café da manhã depois do Dia das Mães para os funcionários, para trazer eles perto da diretoria da organização, para eles entenderem que nós não somos um bicho-papão, né? E que nós dependemos deles para tudo, né? E o que você traz é muito, muito legal, assim, muito inspirador. Sim, Tatiana. Eu acho que o que é legal também fazer, o que vocês vão fazer, marcar um momento e criar esses espaços, né? Então, criar eventos para o pessoal falar, e até, por exemplo, em alguns encontros aqui dentro da ONG, a Estelinha não participa justamente para as pessoas falarem, por exemplo, o que elas não conseguiam falar para a Estelinha, elas podem falar para mim, né? Então, e o legal também, outra sugestão, futuramente, assim, dependendo de como tiver a instituição, se vocês perceberem necessidade de, poxa, acho que eu não estou dando conta tanto como eu deveria de cuidar dos voluntariados, porque é importante você manter ali aquele vínculo. Como é aqui na instituição, vê alguém da parte de pessoas que gosta de RH ou da área de pessoas, para cuidar dos voluntários, né? De ter esse olhar, porque às vezes as coisas começam a acontecer. Eu sei que o gestor social ele tem diversas demandas, né? E aí é legal também, no futuro, ver alguém para estar cuidando disso, sabe? Mas ter esses espaços para falar e essa aproximação ela é primordial.
né? O gestor social ele tem que estar perto, sim, dos voluntários, de quem está entregando, desde o pessoal que está lá na ponta até o pessoal que está ali, os coordenadores em si. Muito bom. A Michelle tinha levantado a mão. Quer falar? Vai comer? Para de ficar gastando as coisas. Na verdade... Oi? Na verdade, ela acabou respondendo um pouco, né? Mas eu vou perguntar assim mesmo, porque de repente ajuda alguém. A minha instituição hoje, nós somos 3 pessoas só, né? E a gente atende aí uma comunidade com 65 crianças, chegamos a quase 200 beneficiários diretos e indiretos. E a minha dificuldade, às vezes, é justamente esse reconhecimento ao funcionário, né, que eu sou a coordenadora e a minha equipe tem mais 2 pessoas, e ao voluntário, que ao mesmo tempo eu fico meio que na opinião da equipe, né? O que vamos fazer, isso e aquilo, e acaba que elas mesmo ficam de fora. Enquanto você estava dando a palestra, eu estava lembrando, caramba, elas fizeram 3 anos esse mês, e eu não falei nada, né? Nem parabéns eu dei. E eu estava reclamando que o meu presidente não lembrou que eu fiz aniversário de instituição. Então, assim, é tanta coisa para pouca gente e, às vezes, uma coisa simples e importante passa, né? E aí eu estava pensando em como fazer isso, né? Acho que o melhor caminho é você abrir um Word, uma coisa assim bem... E colocar janeiro, fevereiro, março e todos os meses, e aí dentro dos meses você vai colocando qual é a ação do mês, né, para você lembrar. Então, se aquele calendário é do aniversário de vida, né, que a gente fala assim, aniversário de vida da ONG, né, quantos anos a pessoa está fazendo, e aí você coloca, você consegue acompanhar. Então, nesse mês a gente está entrando maio, vou olhar quem vai fazer em junho, porque aí dá tempo de você se programar, né, nem que seja ali uma arte mesmo. Hoje a gente tem tem o Canvas, não sei se o pessoal costuma utilizar, mas tem diversos sistemas na internet que você consegue criar uma arte simples, ali que você coloca o nome da pessoa, e aí você coloca um desenho, você compartilha aquilo ali, mesmo que é aquilo, às vezes a gente não tem a parte financeira, a gente gostaria muito de fazer uma cesta de café da manhã e falar, olha aqui, parabéns, mas às vezes o financeiro não acompanha, então acho que você consegue fazer inovar, né? Vamos dizer assim, fazer uma transformação com o que você tem. E aí só de você lembrar da pessoa, compartilhar no Instagram, se é da ONG, ou no WhatsApp, lembrando da pessoa, ou se você tiver uma ação, você vê, na internet tem um mundo, é um presentinho de até R$5, você vai achar lá uma caneta com uma florzinha, dentro de um saquinho com um lacinho, porque às vezes não é a questão do valor financeiro, de se aquilo é caro ou se não é a questão do lembrar, né? Então, poxa, alguém lembrou que eu fiz ali 3 anos de instituição. Quem trabalha com criança, um desenho da criança já faz toda a diferença para o voluntário. Exato, aqui a gente usa isso. A gente Sim, dá um desenho, faz um cartão, a própria criança, e a gente entrega. Então, o pessoal fica bem feliz, reconhecido. Exato, mas a melhor coisa é planejar, né? Planejar, colocar no papel, e aí você vai acompanhando e você não esquece, né? Porque se a gente não anotar, gente, não tem como, a gente não vai lembrar muita coisa. É verdade. A gente está assim no finalzinho, até estouramos nosso tempo, e queria pedir só 2 minutinhos aqui para a gente dar uns avisos finais. Muito obrigada, Ana Paula, muito obrigada a todo mundo, né, que participou aqui também. E a gente queria dar só uns avisos, que o primeiro é que a gente tem uma tarefa de casa para vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Peraí. A nossa atividade de casa é, primeiro, vocês realizarem o diagnóstico das demandas. Então, aquilo que vocês fizeram dentro das salas, quem já fez é individual, beleza. Mas quem não fez, tem aquelas perguntinhas. A gente vai mandar tudo para vocês, não se preocupem, né? No e-mail, no WhatsApp. Então, vocês fazerem esse diagnóstico da organização em relação ao voluntariado, né? Mapear e selecionar uma das demandas e responder esse exercício 1, né? Que é justamente para a gente continuar trabalhando no diagnóstico.
Então, aqui tem 9 perguntinhas, que aí vocês vão conseguir responder, né? Pensar, se tiver mais alguém que trabalha com vocês na gestão de voluntariado dentro da organização, quiser fazer junto com essa pessoa, também vai ser legal para vocês terem essa reflexão. E aí a gente quer que vocês tragam isso para a próxima aula. Então, vocês vão ter uma semaninha aí para fazer. Não deixem para fazer de última hora, porque senão a gente esquece, todo mundo tem muita coisa. É bem normal isso. E aí, outro aviso que a gente queria dar era em relação ao DBA, que eu não sei se... Ai, Jesus. Não sei se todo mundo conhece, mas a gente está com o Dia das Boas Ações aí a todo vapor. O DBA é um maior movimento assim, que a gente tem global, que é para incentivar o voluntariado. E faz 2 anos que a gente faz esse evento online, mas esse ano ele vai voltar presencialmente. E a gente está chamando vocês, né, para conhecer o DBA e para participar, principalmente. Então, toda organização que quiser participar do DBA pode participar, seja online, seja presencial. Então, os eventos presenciais eles vão acontecer em São Paulo, no dia 28 de maio, e no Rio, no dia 29/5. Vou pedir para Lucas colocar o link do site do DBA, onde vocês encontram todas as informações. E se tiver alguma dúvida, é só falar com a gente lá no WhatsApp. Então, se você clicar aqui, você consegue ver o edital para participar do evento presencial. Mas, se vocês quiserem inscrever uma ação na Semana das Boas Ações, para organizações que não estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente, depois desse evento de São Paulo, a gente tem uma semana que é dedicada a boas ações, que são as vagas, né, as ações que vocês podem realizar. Então, a gente tem uma cartilha de ações de ideias, exemplos de ações que vocês podem realizar. Então, se você quiser acessar essa cartilha, baixar, dar uma lida, e aí quiser tirar alguma dúvida com a gente, pode tirar. E aí vocês podem inscrever uma vaga, abrir uma vaga nesse período, e aí as vagas que forem inscritas, elas vão aparecer aqui. E é legal que a gente vai ter uma visualização, né, uma divulgação bem grande desse evento, e vocês vão conseguir bastante voluntários. Então, basicamente, a gente está chamando vocês, porque vai ser muito legal esse evento. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, se tiver alguma ideia também, quiser desenvolver com alguma outra organização, chama lá no grupo e vamos fazer, né, um DBA bem grandão aí para todo mundo participar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar lá no grupo, mandar e-mail, mandar WhatsApp. A gente vai mandar todas as informações pós-aula para vocês, não se preocupem. E acho que é isso. Agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, gente. Muito obrigada. Acho que foi muito boa essa troca. Boa tarde para vocês. Obrigada, pessoal, pelo convite. Boa tarde para todos. Boa semana. Boa tarde. Muito obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigada.